E essa é uma pergunta que tem me feito com muita frequência. O que você, enfim, como é que você decidiu vir? E essa transição da docência em faculdades para poder compartilhar conhecimento para um público tão maior, tão intenso e que a gente muitas vezes não tem nem essa noção de quem nos assiste, né? A ideia é aproximar a psicologia das pessoas, não a partir de textos difíceis, incompreensíveis, mas a partir de uma linguagem que seja compreensível. Então, diante de conhecer as dores, enfim, de quem está começando, afinal de contas, não só porque eu comecei, mas também porque eu vejo ao longo de tantos anos os colegas, os alunos se formando e enfrentando uma dificuldade de se inserir na clínica. É por isso que eu estou aqui nas redes sociais. Eu que sou uma psicóloga de outra época, do século passado, vou trazer inclusive alguns fragmentos assim bem pontuais do início da minha prática clínica para compartilhar com vocês, na época em que eu ainda fazia estágio e me deparei com situações assim muito desafiadoras, exatamente para propor que vocês se preparem, porque a gente pensa, não, o espectro esquizofrênico na modalidade esquizotípica, paranoide, não chega na clínica, chega. E talvez não seja o seu paciente direto, mas seja um filho, a esposa, o marido, e é preciso que a gente se dê conta disso e possa cada vez mais nos preparar para esse grande desafio. Então, ao longo desse tempo todo na sala de aula, foram 15 anos dando aula em universidades, eu ouvia as pessoas muito preocupadas em estudar para as provas, quando na verdade o que elas precisavam era se apropriar do conteúdo e estudar para as pessoas, porque as pessoas elas vêm com os sofrimentos cada vez mais agudizados, aguçados, complexos, ainda mais em tempos tão difíceis quanto esses nossos. Então, pensando na live que fizemos na semana passada e nos transtornos de personalidade, como diagnosticá-los, como identificá-los, eu queria assim só retomar com muita brevidade alguns pontos em relação ao que são os transtornos de personalidade e como eles se apresentam, com padrão inflexível, de difícil, muitas vezes, relacionamento com as pessoas, essa visão de si um tanto distorcida, desadaptada, disfuncional, com um comportamento subjetivo de incompreensão e principalmente com um padrão que vai ter duas ou mais áreas comprometidas no que diz respeito à cognição, à afetividade, esse funcionamento interpessoal e aspectos relacionados ao controle dos impulsos. Então, quando a gente pensa nesses transtornos de personalidade, nós precisamos compreender que eles têm uma caracterização que vai exigir de nós uma apropriação, um estudo continuado, uma experiência que vai possibilitar pela repetição que nós possamos utilizar o feeling e identificar com cada vez mais rapidez e competência, né? Então, esse padrão que vai trazer uma inflexibilidade, uma impulsividade, ele normalmente vai ter na adolescência, nessa transição entre adolescência e vida adulta, a insurreição, o aparecimento, a eclosão, né? Em função de coisas até que eu trouxe na live passada e que valem a pena ser retomadas. Se você não viu, a live está gravada, essa também vai ficar gravada. E normalmente os transtornos de personalidade, eles são progressivos, estáveis ao longo da vida. É difícil a gente pensar numa remissão de sintomas, a não ser mais especificamente no transtorno border e antissocial. Os demais, a tendência é que haja um adoecimento progressivo, né?
E é importante que, para que estejamos mais seguros que no manejo, que esse diagnóstico diferencial ele aconteça para que os sintomas eles possam ser tratados da melhor maneira possível e inclusive nessa parceria com os profissionais que juntos com o psicólogo, com o terapeuta vão tratar, dentre eles o psiquiatra. Então, esse diagnóstico diferencial ele vai ajudar imensamente na condução do processo. Bom, de acordo com o DSM-5, e agora a gente vai utilizar o DSM-5 para nos embasar, mas fazendo algumas considerações e relativizações. Mas de acordo com o DSM-5, os transtornos de personalidade eles podem ser classificados em 3 categorias: dos transtornos excêntricos e extravagantes, os transtornos dramáticos e imprevisíveis e os transtornos ansiosos e de alguma forma receosos, que vão contemplar aí 3 categorias. Hoje nós vamos nos ater ao grupo A, que compreende os esquizoides, esquizotípicos e paranoides, e que vai ter uma prevalência em torno de 5,7% da população em geral. Então, se nós temos, a partir de pesquisas, de estudos, em torno de 10% da população que vai se haver com algum tipo de transtorno de personalidade, os transtornos do grupo A vão ter uma prevalência em torno de 5,7%. Os demais nós vamos tratar nas próximas lives e aí eu vou poder trazer também assim com mais detalhes. Mas eu quero começar falando para vocês de características que vão ser comuns aos 3 transtornos, tanto no que diz respeito à influência da genética, quanto no que diz respeito da influência ambiental. Bom, então a gente pode ver que essa herança genética ela vai ter um peso, mas a herança ambiental também vai contribuir significativamente para que nesses ambientes caóticos, nessas relações disfuncionais, os vínculos eles sejam construídos a partir de uma modalidade desorganizada, insegura. E é possível que essas mães ou pais também tragam comportamentos da herança das suas famílias, violência familiar, traços de maltrato dessas mães e pais que acabam chegando aí para esses filhos. E comportamentos que vão se reproduzindo e para que sejam diagnosticados e tratados é preciso que a gente faça todo esse movimento aí, esse cuidado para essa condução. Uma coisa importante que vale a pena a gente trazer é que nesses casos do grupo A, dos transtornos de personalidade, podemos observar uma ausência de delírios e alucinações, que na esquizofrenia vão estar muito mais frequentes, né? Então, para que a gente possa, por exemplo, identificar esses critérios diagnósticos, essa investigação nas entrevistas preliminares, nas primeiras sessões, vão ser importantes. A ajuda da rede de apoio, que vai trazer elementos preciosos, também vai fazer toda a diferença nesse processo. Mas qual seria o primeiro conflito que se observa no esquizoide? Essa é uma relação que vai estar muito pautada no apego. E esse apego, ele é, na maioria das vezes, ambivalente, porque ele vai trazer essa relação de aproximação e isolamento, de amor e medo. É muito comum que no esquizoide você veja desde as primeiras relações uma sensação muito grande reeditada de desamparo. Então, é possível que, mesmo com o diagnóstico de esquizoide, você tenha a condição de trabalhar, de se desenvolver profissionalmente e, em alguns casos, é possível até que a gente encontre alguns gênios em meio a essa categoria.
Eu não sei se vocês sabem, mas Albert Einstein, ele foi diagnosticado como esquizoide. O Wittgenstein, um filósofo muito profundo, ele também foi diagnosticado, e na maioria das vezes nós temos o péssimo entendimento de achar que diferença, de alguma forma, é inferioridade. Então, quando nós não compreendemos o diferente, nós tendemos a julgá-lo e a desqualificá-lo, quando na verdade é o diferente que nos motiva à mudança, ao entendimento de algo que nós não compreendíamos. E quando pensamos no esquizoide, pensamos nesse vínculo que é muitas vezes frágil e que vai possibilitar ao longo da vida que esse sujeito ele acabe buscando uma relação com o mundo, de certa forma, como um viajante solitário. É como se as atividades elas fossem, na maioria das vezes, vivenciadas de uma forma mais introspectiva. O fragmento clínico que eu vou trazer de um paciente que eu atendi na época ainda da faculdade, ele chega no consultório assim com uma demanda em função de um excesso que ele vivencia na formação dele. Ele que fazia na época engenharia, ele vai trazer aí esse excesso de cobranças que vai de alguma forma desorganizá-lo, e ele vai buscar terapia. Mas uma terapia que não vai funcionar como nós estamos acostumados dentro dos padrões da neurose. É uma outra clínica a que nós nos referimos, porque normalmente esse sujeito ele vivencia o mundo em alguma medida como desafiador, mas também como agente de tantas mudanças e transformações que o amedrontam. Então, essas vivências, elas precisam ser validadas e não tidas como excêntricas ou bizarras ou incompreensíveis. E eu acho que o nosso olhar clínico, ele precisa ser da inclusão, ele precisa ser da humanidade acima de qualquer outra coisa. Muito bem. Esse mundo externo para o esquizoide, ele se apresenta como cheio de desafios, distorções, até em alguma medida como sufocante. E é em função disso que há uma procura pela fantasia. Então, muitas vezes, o esquizoide ele vai viver no plano dessa elaboração quase que onírica, esse mundo possível de existir. E uma coisa interessante também que a gente observa é a relação com o corpo. Há, em alguma medida, uma rejeição a esse mundo corpóreo, uma dificuldade de lidar com a sexualidade, o contato emocional, o toque, e é algo que nós precisamos identificar e respeitar para que não sejamos invasivos, para que não sejamos uma ameaça nessas tentativas de aproximação. Né? Uma coisa também interessante é que, por conta desse estilo mais introspectivo, não são muitas as atividades escolhidas e preferenciais. Eu observo, ao longo dos casos que eu atendi, que há uma certa anedonia, uma dificuldade de lidar com o prazer. Não são as atividades tidas como populares e reconhecidas entre os nossos pares como preferenciais que vão, de fato, trazer interesse para os esquizoides. É algo muito particular, específico, que vai no caso a caso, e nós, como terapeutas, precisamos conhecer essas variações, até para que o vínculo, que é tão difícil ser estabelecido, ele possa ser validado e ele possa trazer aí, pela via transferencial, mesmo com os recursos simbólicos um tanto quanto diminuídos, ele
é preciso que nós possamos sustentar esse processo de travessia, né? Em relação ainda aos critérios diagnósticos, eu observo que muitos dos esquizoides se direcionam para atividades abstratas e mecânicas que possam ser vivenciadas isoladamente. Computadores, matemática também, engenharia, jogos que vão possibilitar um desenvolvimento abstrato, são muito bem-vindos e podem ser utilizados até como recurso terapêutico. Uma outra coisa interessante que a gente precisa na clínica identificar é que normalmente o esquizoide ele vem buscar ajuda por conta da depressão. E a depressão é incapacitante, é uma comorbidade que precisa estar muito bem tratada para que essa química ela possibilite que esse sujeito ele não paralise. Então, dentre as informações do diagnóstico diferencial, é importante que a gente localize se há delírios, alucinações, se esse diagnóstico ele vai estar aí no espectro da esquizofrenia ou da bipolaridade, se esses transtornos depressivos eles aparecem com sintomas psicóticos. Uma outra coisa que vai ser extremamente importante é pensarmos se esse sujeito, ele, ao invés de estar nessa condição de esquizoide, ele está no espectro autista. Porque essa é uma combinação também em função do isolamento, da dificuldade de socialização, que vai trazer dúvidas nesse diagnóstico, e por isso a ideia é que possamos fazer uma intervenção aí mais profunda para que tanto a medicação quanto as pontuações possam ser as mais adequadas possíveis. E uma outra coisa que também vai entrar é que pode ser esse estranhamento e esse comportamento mais atípico em função de uma condição neurológica que precisa ser investigada. Bom, diante desses dados que vão trazer aí um entendimento para quem está começando na clínica, eu gostaria de pensar com vocês um fragmento clínico de um paciente que eu atendi ainda na época da faculdade. E esse rapaz de 22 anos que eu atendi no serviço de psicologia na UFBA ficou em atendimento por volta de um ano. O histórico familiar dele era muito complexo, porque era um jovem que trazia toda a sintomatologia do esquizoide, mas tinha um irmão esquizofrênico, uma mãe muito deprimida, e ele chega no consultório, no espaço, né, onde nós atendíamos lá na UFBA no serviço, e ele chega muito marcado por conta de um sentimento de inadequação. Havia sofrido bullying na escola e era muito hostilizado ainda na faculdade, ele fazia engenharia, e em função do excesso, dos gatilhos que vinha tendo, das provas, do resultado que não estava assim atendendo às expectativas dele, ele entra numa espécie de colapso e vai buscar essa ajuda para entender aquilo que ele tinha, porque ele não conseguia entender. Era interessante porque, além da literatura, ele tinha o hábito de assistir muitos filmes de terror e ele ficava absolutamente interessado em função de todas as notícias mais escatológicas que saíam na época acerca de assassinatos e uma previsão apocalíptica de que esse mundo ia se acabar. Então, de fato, nós conversávamos muito sobre esse viés aí um tanto apocalíptico, mas apesar
de toda esse interesse dele dos filmes de terror, os livros de Edgar Allan Poe, os filmes mais inusitados, ele tinha, de modo geral, uma delicadeza no trato e uma suavidade que me fazia pensar que havia, na verdade, uma projeção dessa pulsão de morte que vinha associada a todo esse discurso, enfim, destrutivo e mortífero. Então, essa experiência clínica, ela me trouxe, assim, na época, muitos insights, e eu, assim como muitos de vocês que se iniciam na clínica, me perguntava acerca desses sintomas tão complexos. A minha primeira hipótese diagnóstica é que, de fato, ele tivesse uma esquizofrenia. Em alguns momentos tinha uma certa paranoia que o acompanhava, mas depois eu fui podendo observar que o discurso tinha uma cadência, que ele tinha uma possibilidade de, a partir da observação do comportamento humano e do distanciamento, fazer considerações muito relevantes e significativas acerca da sua própria condição, da sua família. Muitos dos irmãos acabaram, eram todos homens, muitos irmãos que vinham também atravessados pela doença mental, e ele se manteve, principalmente naquele momento em que eu pude acompanhá-lo, com uma integridade e uma possibilidade de enfrentar as adversidades. É como se, mesmo nessa perspectiva defensiva, com esse ego mais fragilizado, mesmo se sentindo, enfim, não pertencente àquele grupo, ele buscasse uma proximidade ótima, que na época, eu lembro, me fazia pensar muito na fábula dos porcos e espinhos de Schopenhauer, porque é como se o esquizoide, ele precisasse estar nessa condição de distância ótima, nem perto demais, para não se espetar com essa invasão do outro, mas também não pode estar tão distante para que ele não congele. Eu não sei se vocês conhecem essa fábula dos porcos e espinhos, que no inverno rigoroso, eles, numa tentativa de se acomodar e se aquecer, se aproximavam e se feriam, e à medida que se machucavam e sangravam, se afastavam para, enfim, manter essa possibilidade de sobrevivência, mas congelavam, até que eles foram se arrumando e se organizando de modo a que puderam se manter todos vivos. Eu acho que essa perspectiva de entendimento em relação ao esquizoide precisa estar no nosso entendimento clínico. Para vocês terem uma ideia, eu o atendi por um tempo razoável, ele não faltava, ele estava sempre presente, sempre com um livro novo para discutir, e esse era o mote, o viés para falar de questões que ele próprio vivenciava. E quando eu encerrei o estágio na UFBA, o meu ímpeto no primeiro momento foi de me despedir com um abraço, e eu percebi que ele imediatamente me estendeu a mão. Mas junto com essa mão havia o livro preferido dele, que era A Metamorfose de Kafka, e ele deixa comigo de presente para que eu possa, enfim, mantê-lo por perto. Essa foi a justificativa. Então, esse desejo aí de que ele, de fato, tenha conseguido enfrentar as tormentas e todos os maremotos que ao longo da vida, certamente, ele precisou enfrentar. Então, basicamente, em relação a esse transtorno de personalidade, nós temos a questão da dificuldade de vinculação, do isolamento. Mas
quando a gente pensa, por exemplo, num outro transtorno, ele vai trazer outros elementos que são muito mais relacionados a uma excentricidade em relação a pensamentos voltados à religiosidade. Uma aparência estranha, em alguns casos muito peculiar, ausência de amigos, também dificuldade relacional, mas o mais curioso está associado a esses pensamentos que vão estar pairando aí em torno de uma sensação por esses pacientes de habilidades extrasensoriais, como telepatia, sexto sentido. Isso eu escuto assim com uma frequência. É como se, no caso do esquizotípico, você tivesse um comprometimento mais agudo, o desconforto fosse maior, esses relacionamentos íntimos, eles são ainda mais difíceis, porque numa tentativa de aproximação há uma hostilidade. Esse sujeito, ele pode inclusive vivenciar alguns episódios psicóticos breves que vão ser desencadeados pelo estresse, por cobranças externas, e nesses casos você pode ver uma evolução e um agravamento para a esquizofrenia. É como se a percepção corporal, a cognição tivessem ainda mais uma visão perturbada e distorcida. Então, o esquizotípico, ele vai apresentar, de modo geral, crenças estranhas, pensamento mágico e que são de mais difícil aprovação social. Você percebe que aquele discurso não tem uma cadência, não tem uma lógica. São pessoas que, de alguma forma, atribuem a si poderes paranormais, clarividência, e isso gera um desconforto, porque normalmente essas pessoas, elas são estigmatizadas, quando na verdade, uma vez bem medicadas, no sentido de terem a medicação adequada, elas podem ter uma qualidade de vida, uma vez que o seu pensamento não é tão desorganizado. Veja que não há, nesses casos, um delírio, uma alucinação significativa, formada. Você tem uma preocupação com determinados temas específicos que vão girar principalmente em torno de uma religiosidade. Mas é possível que, em função do estranhamento, de uma dificuldade de elaboração, de uma estereotipia, eles gerem uma certa desconfiança e vivenciem uma ideação paranoide em função de se sentirem ameaçados e amedrontados, né? Então eu percebo que o esquizotípico, ele é mais refratário ao contato. Normalmente se organizam em seitas religiosas que podem girar aí em torno de um fanatismo. Não são poucos os casos dos esquizotípicos que assumiram seitas religiosas e que se tornaram grandes fanáticos. Eu não sei se vocês se recordam de Jim Jones, que nos Estados Unidos ele montou uma seita e, enfim, teve desdobramentos catastróficos, porque mais de 90 pessoas, entre crianças e mulheres, idosos, acabaram sendo envenenados, e isso trouxe assim uma atenção grande em relação a esse transtorno de personalidade. Mas tiveram muitos outros também que ainda encontram seguidores, porque em meio a todo esse sofrimento, muitas pessoas buscam respostas. E quando insurge um líder religioso oferecendo essas respostas, muitas vezes encontram um secto, uma claque que segue fiel, leal a esses supostos poderes especiais a que esse sujeito de personalidade esquizotípica atribui a si. Então,
É possível que nesses casos que já trazem uma complexidade maior, você ouça vozes, você identifique, né, que esse sujeito ele se reporta a chamados do mundo espiritual, uma presença oculta que os acompanha, e isso precisa estar sendo observado e monitorado nos discursos. Mas o que a gente observa em relação às experiências infantis do esquizotípico? São mães que vão, na maioria das vezes, mães ou pais ou cuidadores mais próximos, ter algum transtorno associado ou uma ansiedade muito presente, e nessa relação de apego você vê a evitação, você vê, além de toda a questão da herança genética que nós já comentamos, é possível que as vivências traumáticas na infância deixem marcas significativas. São pessoas que temem o contato, são mais aversos a essa proximidade, assim como no primeiro caso, não há uma possibilidade de estender esse vínculo a muitas pessoas. Normalmente é um parente mais próximo, que tem uma interlocução mais de perto. E nesse histórico familiar, tem alguns comportamentos que aparecem com muita frequência. O duplo vínculo, por exemplo, um desinvestimento emocional desses pais ou cuidadores. E nessa primeira infância é possível que esse sujeito tenha sido exposto à violência, à humilhação, a um maltrato emocional, a abusos os mais diversos, ou ele pode ter vivenciado uma separação precoce, uma negligência infantil que deixou marcas definitivas. E uma das coisas que a gente observa dentre as práticas, né, de defesa desse sujeito é exatamente essa desvalorização dos objetos e das experiências emocionais. É como se houvesse uma identificação projetiva, e muito do que é vivido dentro é lançado projetivamente para fora. Então é um transtorno que vai trazer aí pensamentos persecutórios, assim como na paranoia, mas numa gradação menor. Outro comportamento que a gente observa é que, assim como no primeiro caso, esquizoides, é possível que hajam transtornos que vão dificultar o diagnóstico. Então a depressão pode estar presente. Nesse caso, como eu falei há pouco, é possível que haja uma escalada para uma desorganização mais ampla e a esquizofrenia se instale. E são relatadas experiências mais fora do comum que causam no terapeuta um estranhamento de cara. É difícil você não identificar já na primeira sessão esses sintomas que vêm num discurso desorganizado, tem algo ali que você já percebe na forma como esse sujeito ele se apresenta. Enfim, são situações que podem bater na sua porta e que você precisa estar preparado até para identificar se você tem condição de atender ou não, porque vai mobilizar no terapeuta uma contratransferência. Eu vou trazer um caso também no início da minha prática clínica, quando eu estava começando e eu me deparei com uma paciente que está bem caracterizada. Hoje eu tenho um entendimento ainda muito mais amplo do quanto ela está caracterizada nesse transtorno de personalidade esquizotípico. Então, para nós terapeutas, um ponto que vai ser muito fortemente mobilizado é essa ambivalência que vem
do nosso paciente, que numa sessão pode nos idealizar e numa outra sessão ele pode vir com um discurso totalmente persecutório, nos envolvendo inclusive nesse delírio persecutório. E é importante que nós possamos agir secretariando, ajudando, orientando, mas sem interpretações, sem intervenções que mobilizem, né? Uma coisa que eu costumo estar sempre atenta é me perguntar em relação ao lugar que eu, enquanto terapeuta, ocupo para esse sujeito. É um lugar de parceria, de ameaça? Então, quando eu me refiro ao terapeuta precisar suportar, é no sentido dele precisar também estar atento a essa contratransferência para não desinvestir. Porque o terapeuta, junto com a rede de apoio, a família que participa do processo, que em algumas situações é chamada para até funcionar como uma memória desse sujeito, trazendo elementos que vão ser representativos e relevantes, essa família ela já vem de um desgaste por conta até dessa incompreensão dos sintomas. E se vocês observarem, é uma família que tem um discurso, na maioria das vezes, esquizofrenizante, é uma família que traz uma desorganização. Então, é preciso que o terapeuta, quando assume um paciente esquizotípico, ele possa também cuidar desse sistema familiar. Normalmente, a medicação precisa estar ajustada, e essa conversa com o psiquiatra é muito frequente. A medicação antipsicótica e antidepressiva dá, de certa forma, a chance desse sujeito se movimentar. Nesse caso, é mais difícil que a vida profissional ela seja construída e mantida. Então, o que eu observo, por exemplo, é que o esquizotípico, até um determinado momento, ele conseguiu estudar, fazer faculdade, trabalhar, mas quando, de fato, irrompe a doença, é muito difícil que ele consiga manter os ganhos que ele vinha obtendo em todos os níveis. Já era uma pessoa que trazia um comportamento um tanto diferente, com algumas peculiaridades, uma vez que a doença aparece no final da adolescência, início da fase adulta ou até um pouco mais para frente, é difícil que esse sujeito ele consiga manter o mesmo fluxo. Para ilustrar, eu trouxe um fragmento de uma paciente que eu atendi logo no início, na minha primeira clínica lá em Tocantins, e eu me formei, saí de Salvador e fui morar em Tocantins depois de ter jogado um dado no mapa. Foi uma coisa assim bem, enfim, a gente está falando aí de excentricidades, foi no mínimo excêntrico, porque eu queria conhecer os vários Brasis, queria me conectar com outras realidades, inclusive dentro da psicologia, e fui morar em Tocantins. E assim que cheguei, procurei estabelecer vínculos profissionais e fui trabalhar num centro comunitário, atendendo a um preço social, a demanda que vinha principalmente dos bairros mais periféricos e da zona rural. E foi lá que eu conheci essa jovem, que na época tinha 25 anos, e a quem carinhosamente eu vou dar o nome de Joaninha, porque ela tinha uma peculiaridade. Ela vinha sempre enrolada num pano que era, enfim, me lembrava uma capa, como se tivesse assim asas, e ela se referia a isso. Era um manto que havia sido da mãe dela e, portanto, era um pano que a gente pode até colocar no lugar de objeto transacional, que funcionava como uma proteção, uma capa
de defesa diante desse mundo. Joaninha foi atendida por mim durante 6 meses e, como ela vinha da zona rural e não tinha condições financeiras, nós acordamos que ela me pagaria com o que ela tivesse. E como ela cultivava bananas e outras frutas, laranja, ela me pagava dessa forma. E foi muito curioso, porque era um compromisso que ela, chovesse ou fizesse sol, ela mantinha. Então, essa jovem, na época, tinha por volta de 25 anos, a gente está falando aí de 99, século passado. Não tinha celular, não tinha computador, internet. Ela ligava para o centro, marcava, eu confirmava, e uma vez por semana nós tínhamos sessão. E foi interessante porque a história dessa moça era uma história muito devastadora. Aos 12 anos ela fica órfã da mãe, a mãe morre no parto do último filho e ela precisa cuidar de 4 irmãos. Ela, na época, com 12 anos, era a irmã mais velha e passa, portanto, a ser a irmã parental, cuidando dessas crianças igualmente, assim como ela, órfãs. O pai era alcoolista, então ela vivia na negligência. Era um pai que eventualmente trazia comida, mas não tinha esse compromisso com os filhos de cuidado, sequer com ele mesmo, e após a morte da mulher, ele entra num processo assim de muita desorganização. A minha hipótese, inclusive, é que esse pai também tinha um transtorno mental não diagnosticado, até por conta desses poucos recursos e dessa dificuldade de lidar com, enfim, de ter acesso a um serviço de qualidade, médico, enfim. E ela vai para a terapia por conta do cansaço e da sobrecarga doméstica, porque além de cuidar, de plantar, de estudar, ela até então, ela vinha repetindo de ano, mas ela tinha o desejo de ascender, mas ela tem o primeiro grande surto de desorganização, né? E ela, ela vinha de uma família religiosa e ela começa a ter e a relatar isso em sessão, que ela tinha sonhos repetitivos com essa mãe, onde a mãe se comunicava com ela e ela, portanto, passa a identificar essas experiências místicas e passa a ter uma relação telepática com essa mãe morta. Veja que o que me chama a atenção na época era o discurso organizado, coerente, mas que trazia algo desse sobrenatural, que era impactante. Então, ela trabalhava na roça, ela cuidava das compras, ela fazia mercado, ela sabia fazer contas muito bem, mas ela, ao mesmo tempo, tinha essa sensação de que essa mãe conversava com ela e, portanto, ela corria toda noite para dormir, para que esses sonhos recorrentes, nesses sonhos ela pudesse comunicar com a mãe. Veja que eu encaminho essa moça para o CAPS, ela passa a ser acompanhada por um psiquiatra e nós vamos acompanhando ela ao longo eu fiquei atendendo durante 6 meses, mas ela ficou, logo no início, ela aceitou o tratamento psiquiátrico, mas à medida que ela foi tendo uma melhora, ela passa a não ter mais essa sensação de contato com a mãe. E isso faz com que ela entre numa postura refratária à medicação. Ela passa a não querer mais tomar medicação, porque esse era o ponto de aproximação e convergência. E quando ela tomava a medicação, ela não conseguia se comunicar com a mãe. Então, foi um caso assim
logo depois, por conta da minha insistência que ela mantivesse o atendimento no CAPS e continuasse sendo acompanhada pelo colega que era muito competente e que tinha uma percepção muito humanizada, não só dessa moça, mas da família, porque outros casos na família também apareceram, né, de comportamentos estereotipados, enfim, que precisaram ser também igualmente cuidados por esse psiquiatra, mas ela interrompeu e eu não tive mais notícias durante muito tempo. Até que, me reencontrando com algumas das pessoas que atendiam nesse centro comunitário, eu tive notícias de que ela, de tempos em tempos, na época não havia celular, a comunicação era muito mais difícil, de tempos em tempos ela deixava um cacho de bananas na esperança de que eu voltasse. Eu já não atendia mais nesse centro há muito tempo e isso foi algo que me comoveu muito fortemente na época, porque eu acredito, enquanto terapeuta, provavelmente sou mais velha do que boa parte das pessoas que estão me ouvindo agora, que o terapeuta ele precisa apostar no 1 a 1, independente do nível de complexidade dos sintomas, mas é essa aposta que vai fortemente fazer diferença nos resultados. Então, mesmo com todas as adversidades, com a pobreza, com as dificuldades que essa moça enfrentou, ainda assim, ela pôde fazer alguns avanços e, enfim, não faço a menor ideia do desfecho, mas a minha torcida vai para que ela tenha minimamente conseguido aí se organizar, né? Porque são casos que vão progressivamente desestabilizando e gerando aí mais dificuldades. Bom, em relação aos critérios diagnósticos do transtorno de personalidade paranoide, eu já deixo assim no primeiro momento de antemão para vocês a seguinte informação, que o paranoide dificilmente ele vai para um processo terapêutico. Isso eu posso assegurar porque não há uma questão pessoal. Ele normalmente não vai se voltar contra si. Todo o arrobo de desconfiança, de hostilidade, de crenças está associada ao outro. Porque o mecanismo de defesa prevalente está relacionado à projeção. Então, é como se eles fossem muito mais perigosos para os outros do que para si próprios. E outro ponto que vai dificultar muitíssimo o atendimento desse perfil, a dificuldade em confiar é muito explícita, é muito raro que esse sujeito vá pedir ajuda terapêutica, se de fato ele tem uma estrutura paranoica, né? Por quê? Porque o nível de desconfiança não permite que ele fale, que ele se abra. Quem é que nós vamos comumente atender? Nós vamos atender os filhos, nós vamos atender pessoas próximas que são atravessadas e entram num sofrimento psíquico muito significativo, né? É importante também que a gente identifique essa linha contínua de gravidade que pode variar de um comprometimento mais destrutivo até altas performances. Eu vejo, por exemplo, em vários segmentos, pessoas com traços paranoides bem marcados, inclusive na política, e, enfim, em vários segmentos é frequente que essa base paranoica seja observável, né? É comum, por exemplo, também em assassinos em série, você vê essa base paranoica, e isso se dá de uma forma assim que vai se construindo desde a infância. É importante que a gente tenha essa clareza que a base da estrutura paranoide
é também ambiental. A herança genética vai ter um peso, mas é também ambiental quando esse sujeito ele vai, num momento bem precoce, ele vai ter uma hostilidade do meio e ele vai se sentir ameaçado por esse meio. Então, uma das respostas que na vida adulta e até na adolescência aparece é a descrença, é a raiva, é o cinismo, o sarcasmo, uma relutância grande em perdoar, em aceitar o ponto de vista do outro, né? São situações aí recorrentes que você vê não muito distante de você. Às vezes esse sujeito ele é o vizinho, ele é o chefe, ele é o colega de trabalho desse fragmento egóico, dessas fantasias ruminativas de teorias conspiratórias que extrapola a linha da normalidade. Né? É como se esses sujeitos eles estivessem numa desconfiança e suspeita e os pensamentos recorrentes fossem de uma trama maléfica em vias de ser, enfim, colocada em prática. É também comum que na clínica, atendendo essas mulheres que são parceiras de sujeitos que padecem da paranoia, que o ciúme patológico apareça nessas relações amorosas e a tortura psicológica do parceiro seja uma reincidência. Então, é como se esse sujeito ele tivesse esse ciúme patológico projetado na parceira, quando, na verdade, o que a gente observa é que esse delírio de perseguição, inconscientemente, é uma projeção. Eu, sujeito paranoico, gostaria em alguma medida de trair, mas mantenho isso, que é insuportável internamente para mim, projetado no meu parceiro, enfim. E essa é uma lógica muito frequente nesses delírios persecutórios. Então, é comum aí que eu quero trair, mas não consigo assimilar e, portanto, é o outro que quer trair. Essas defesas reativas servem, inclusive, para ocultar os sentimentos mais diversos. Dentre eles, é comum que o sentimento de inferioridade ele apareça numa megalomania, em comportamentos aí de negação, de reatividade. Isso tudo a gente observa na paranoia. Mas é possível que toda essa turbulência seja projetada artisticamente de maneira a sublimar toda essa pulsão agressiva e destrutiva. Então, não são incomuns os casos de figuras geniais que, mesmo com o transtorno de personalidade paranoide, conseguiram produzir obras absolutamente incríveis e inquestionáveis, porque em algum momento toda essa marca, toda essa desconfiança, ponto-chave do transtorno, foi colocada para fora a partir de uma outra perspectiva. Mas aí a gente volta para a humanidade desse sujeito que foi criança, que foi bebê e que foi tratado de forma ambivalente, com rejeição. É comum, por exemplo, ver na origem, na base, o desamparo, o duplo vínculo, o pai periférico, violento, inexistente. Não é incomum a gente observar isso nesse enredo, nessa história, né? É como se houvesse uma falha simbólica para esse sujeito, que vai se pautando aí numa instabilidade, numa fragmentação egóica, e que precisa ser compreendida por nós a partir de um estudo sistematizado e consistente. Então, mesmo que você não atenda
esses casos mais complexos no início, é preciso que você se prepare para fazer um bom entendimento e uma boa escuta do que gira em torno de você, né? Pessoas que têm o delírio de grandeza, pessoas que buscam estratégias compensatórias, disfuncionais. O que essa fala quer lhe trazer de ensinamento e aprendizado? No caso da paranoia, assim como nos outros 2 transtornos anteriores, o uso da medicação é absolutamente imprescindível. Você vê que esse desequilíbrio, ele vai trazer aí um agravamento dos sintomas. Então, é possível que no arrobo de um delírio paranoide, esse sujeito ache que está sendo envenenado com aquela medicação, e é preciso que você faça, enquanto terapeuta, um trabalho com a rede de apoio para que esse sujeito ele não sabote o tratamento, né? Enfim, são muitas coisas aí, eu já me estendi um pouquinho mais do horário e gostaria de ouvi-los também, de perguntas. Não estou vendo aqui nenhum pedido de pergunta, mas alguém gostaria de falar para que eu possa liberar aqui o acesso? O que vocês gostariam de perguntar, de comentar, de, enfim, sugerir? Vocês é que mandam. Nesse início da clínica, muitos desafios vão aparecer, mas a gente não pode deixar de persistir. E uma das coisas, como eu falei no início dessa live, que eu tenho assim privilegiado, é compartilhar conhecimento que traga uma profundidade, mas usando de uma linguagem acessível para as pessoas. Não adianta a gente ficar num academicismo e numa cientificidade inapreensível para a maioria. As pessoas, elas precisam cuidar de si e buscar ajuda, mas para isso elas precisam reconhecer a necessidade da ajuda. E o nosso papel hoje é mais do que imprescindível. Nós, psicólogos, terapeutas, toda essa rede de apoio psi funciona, na verdade, como um suporte nesses tempos difíceis. Nós estamos vivendo um nível de ansiedade e depressão inimagináveis. As medicações sendo usadas de uma forma arbitrária, automedicação, e haja fluoxetina, e haja tantas outras medicações que não são monitoradas e que são interrompidas sem um desmame. Enfim, são várias questões aí que nós precisamos levar em consideração. Para aqueles que ainda estão me ouvindo, eu gostaria de fazer o convite para que vocês façam parte desse movimento de uma psicologia ética, humanizada, disponível enfim, a comunidade, a população, que nós possamos multiplicar os saberes de uma forma cuidadosa, com responsabilidade diante daquilo que postamos. O Voa Psis é um projeto que tem o interesse e o desejo de buscar essa interlocução com os colegas. O projeto Passarinhos vai trabalhar, que é um braço do Voa Psis, vai trabalhar no sentido de disponibilizar conteúdo, filmes, livros, tudo que está disponível na internet, na verdade, mas de uma forma organizada para que nós possamos, enfim, nos preparar para os desafios. Então, eu trouxe esses 2 casos clínicos, esses fragmentos, claro que dentro de uma proteção e um sigilo descontextualizados, para que apenas pudessem servir de entendimento para esses colegas que estão se iniciando, e dizer
dizer que eu estou na torcida, que eu vou continuar cada vez produzindo e compartilhando mais para que outros colegas possam aí se beneficiar e se sentir cada vez mais seguros. Enfim, é um prazer muito grande e eu espero que minimamente eu tenha contribuído para esses 3 primeiros transtornos de personalidade. Vamos estudando juntos e vamos seguindo de mãos dadas. Ninguém solta a mão de ninguém, porque nesse momento, quanto mais pudermos nos ajudar compartilhando o saber, mais cresceremos. Um beijo e nos vemos na próxima quinta, quando vamos trazer aí o grupo B, que é compreendido em 4 transtornos de personalidade. O transtorno borderline, o narcisista, viu já agora até me deu um branco, eu estou lendo as mensagens. Obrigada pela live, é tanto carinho, é tanto afeto, eu sou uma pessoa de muita sorte. E na próxima quinta veremos então antissocial, inclusive o transtorno de personalidade, contemplando aí os sociopatas, os psicopatas e por fim a histriônica. São esses 4 que nós vamos trabalhar na próxima semana. Um abraço muito carinhoso, boa noite a todos e vamos nos vendo e vamos construindo essa psicologia maravilhosa, inclusiva, que todos nós aí merecemos. Até!